céu, eu não sei por onde começar. Eu tenho seminário para apresentar, trabalho para entregar, prova para fazer e eu não sei nem o conteúdo da prova. Era a função logarítmica, lembra? Ai, Senhor. Eu não encontro nada que eu entenda do conteúdo. Tomara que tenha magia nesse livro. Agora, para mim ajudar as gurias que estão com um pouco de dificuldade, eu vou explicar o básico sobre a função logarítmica. A função logarítmica, ao contrário da função exponencial, ela se expressa como f entre parênteses x igual a log asterisco entre parênteses x novamente. A função logarítmica é a qual a sua lei de formação possui o logaritmo de uma variável. Deve ser maior que zero ou também diferente de 1. Em gráficos, há dois tipos de função logarítmicas. Crescente, quando a base for maior que 1, conforme o x aumenta, o y também aumenta. E decrescente, quando a base for entre 0 e 1. Conforme o valor de x aumenta, diminui o valor da função. Bom, suas principais características são: o domínio, o contradomínio e a imagem são conjuntos de números ligados pelas funções. Quando temos uma função, ela pega os valores do domínio e transforma esses valores de acordo com alguma regra. Esses valores transportam do domínio até outro conjunto, chamado de contradomínio. No contradomínio, nem todos os números precisam ser usados. Já os números que foram transformados pela função, chamamos de imagem. Domínio é o conjunto de entrada, composto pelos elementos da função. Em um gráfico cartesiano de elementos do domínio, são representados no eixo x, também chamamos de eixo de abscissas. Todo valor de x no domínio tem uma imagem correspondente ao contradomínio. Contradomínio é o conjunto de chegada, onde os resultados da função vão parar, chamamos de y. Em um sistema cartesiano, os valores do contradomínio estão no eixo de ordenadas. Já a imagem é um subconjunto do contradomínio, formado pelos valores de y, que foram realmente gerados pela função. Esses valores podem ser todos os do contradomínio ou apenas algum deles. A imagem da função f está sempre contida no contradomínio. No gráfico cartesiano, os valores da imagem são representados no eixo y, chamamos também de eixo das ordenadas. Quando falamos da imagem, é comum dizer que y é o valor que a função f assume. Escrevemos isso como y é igual a f x entre parênteses. E como que ele pode ser representado matematicamente? A função logarítmica compreende o valor de x e utiliza a fórmula f para transformar esse número. É como uma receita de bolo. Nela, o f pode variar e é ele que indica o que aconteceu com x. Na fórmula, o f prévio significa que é para descobrir qual expoente que teria a base 2. Supondo que x é igual a 8, é igual a log 2, 8, que seria igual a 3. Um exemplo muito utilizado nos dias de hoje é a escala Richter, que utiliza da lógica da função logarítmica para representar a diferença liberada sempre que ocorre um terremoto. Para representar sua magnitude, é devido a essa forma mais simplificada de visualizar os números que é possível compreender e assim dessa forma analisar esses valores, pensando que é um número apenas de 1 a 10. No século XVIII, o matemático e físico Leonhard Euler definiu que a função logarítmica era a operação inversa da função exponencial. Enquanto os logaritmos se originaram no século XVII e eram usados para cálculos, o Leonhard Euler criou a função logarítmica, pois ele entendeu quão necessário era compreender o movimento, as taxas que variam continuamente, entre outros. Mas afinal, quais foram as necessidades que contribuíram para o desenvolvimento da função logarítmica? Bom, Leonhard Euler percebeu que cientistas precisam da função inversa da exponencial. E essa foi uma das maiores necessidades para o desenvolvimento da função logarítmica. Agora, eu quero adicionar um exemplo para vocês entenderem melhor. Sabe quando um vídeo viraliza de forma absurda, mas depois de 24 horas, essa visualização se estabiliza, meio que ela desacelera? Eram assim que os cientistas buscavam representar. Logo, a função logarítmica se tornou a representação perfeita de ganhos que diminuem com o tempo. Então, a descoberta da função logarítmica ela foi muito importante para a sociedade como um todo, visto que ela ajuda a calcular a proporcionalidade entre números muito grandes, simplificando eles. Então, por exemplo, é muito utilizado na escala Richter, em que os números seriam originalmente muito grandes, e assim pode-se diminuir o tempo que poderia ter sido gasto calculando. Além de, por exemplo, na química, calculando o pH, ou então a intensidade sonora, quando nós comparamos a intensidade física com a capacidade máxima da audição humana.
As aplicações da função logarítmica na administração. De extrema importância, aplicada principalmente para calcular o retorno de investimentos, como juros compostos, para calcular quanto tempo o capital inicial levaria para alcançar o montante ideal de uma taxa de juros compostos já fixa, além de analisar o comportamento de custo de estudo da curva no início da produção de um lote, o tempo gasto por unidade é alto. À medida que a equipe ganha experiência, produzindo mais unidades, o tempo de produção cai rapidamente, mas depois estabiliza. Essa taxa de redução é logarítmica e ajuda os administradores a estimar custos futuros e melhorar a eficiência. Na contabilidade, é importante para calcular o tempo de capitalização de investimentos e juros compostos, taxa de depreciação e ativos da inflação. Já na economia, aparece para análise de retornos acumulados, elasticidade e crescimento de capital sob juros compostos. Ao reverter fórmulas exponenciais, torna-se possível ensinar prazos a taxas a partir de valores acumulados. Uma das aplicações mais importantes da função logarítmica na gestão financeira é nos juros compostos. Essa função tem uma aplicação principal no cálculo de tempo, investimentos e financiamentos. A função logarítmica entra no meio isolando esse expoente para resolver a questão, sendo perfeita para auxiliar empresas no planejamento de metas financeiras e no prazo exato de investimentos. Bom, e no planejamento empresarial, nós podemos utilizar a função logarítmica para analisar diversas coisas, como, por exemplo, o crescimento desacelerado, que se nós aprofundarmos um pouco mais, poderemos falar sobre a lei de rendimentos decrescentes na produção, que estuda o acréscimo de insumos conforme o aumento na produção. E falando agora sobre o coeteris paribus, quando todos os fatores permanecem constantes em um certo ponto, o produto marginal deste fator irá diminuir à medida que a quantidade utilizada deste fator aumenta. Agora, na análise de dados ou tomada de decisões, a função logarítmica na análise de dados serve para lidar com escalas de crescimento extremo. Essa função ajuda os gestores a linearizar dados complexos e analisar os riscos financeiros. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre como a função logarítmica pode contribuir para a compreensão e resolução. A aplicação prática mais importante da função logarítmica no curso técnico de administração está na matemática financeira, com o cálculo de tempo e investimentos, a análise de crescimento de mercado e marketing e a escala logarítmica e a visualização de dados. É a função do log. É a função do log. Ra, ra, função logarítmica, gaga, ulala. É a função do log. Ra, ra, função logarítmica, gaga, ulala. É a função do log. Olha meu y igual log de x. Tem o domínio que o professor diz. O meu x tem que ser maior que zero. A nossa base também vai mudar. Sendo maior que zero e desigual a 1, não pode ser 1. Não pode ser 1. Se a base é maior que 1, anota aí. O gráfico vai subir. Se for crescente, o gráfico vai subir. Se for fração, ele vai cair. No eixo Y não vai tocar. Já no X ele vai cortar. É a função do log. É a função do log. Ra, ra, função logarítmica, gaga, ulala. É a função do log. O gráfico passa bem perto do Y, mas ele nunca vai tocar. É assintota. Sim, é assintota. Arrasamos.
A gente sempre arrasa, né?